Só esta manhã, usei IA para escrever um e-mail para fazer um investimento baseado na pesquisa da Perplexity e para reunir todos os meus números em um único painel. Mas isso é só uma coisa típica que faço toda manhã. É interessante como muitas pessoas começaram a usar IA, mas apenas 15% dos CEOs consultados, por exemplo, estão realmente obtendo valor disso. E aqueles que realmente obtêm valor disso passam pelo menos 8 horas por semana desenvolvendo suas próprias habilidades em IA. Você realmente precisa se dedicar a isso. Saiu uma nova pesquisa há alguns dias com 22.500 funcionários americanos. 52% agora usam IA no trabalho. 15% usam diariamente. E entre as pessoas que usam IA para uma ou duas tarefas, 45% relatam um ganho real de produtividade. Para 7 ou mais tarefas, 90%. E eles estão usando as mesmas ferramentas. Elas simplesmente delegam mais tipos de trabalho, mas isso significa investir mais horas para entender como isso funciona. 58% das empresas, nos Estados Unidos, agora exigem que os funcionários usem IA. Algumas estão incluindo isso nas avaliações de desempenho, tentando medir quanto valor a IA realmente agregou. Mas sem uma integração real ou casos de uso realmente claros, isso vira só um item para marcar na lista. E as pessoas abrem uma ferramenta, mexem um pouco, ficam sobrecarregadas, nunca entendem por que precisavam dela em primeiro lugar e não se sentem bem com isso. Se você sente o mesmo, por favor, continue aqui comigo. Eu vou te mostrar quais ferramentas as pessoas realmente continuam usando e como elas vêm usando essas ferramentas por muitas e muitas semanas para otimizar o trabalho delas. E se você é apenas uma iniciante, eu também vou te mostrar exatamente por onde começar para sentir a magia da IA. E neste vídeo, nós temos insights de 6 líderes com décadas de experiência. E ao final deste vídeo, você vai conhecer as estratégias que separam as usuárias de IA bem-sucedidas das pessoas que ainda estão lutando para entender como otimizar o próprio trabalho. Vamos lá, eu vou começar com o caso de uso de produtividade mais claro que eu já vi. Eu estava conversando com Lana Lopez, que cofundou a Kalshi, um mercado de previsões avaliado em mais de $1 bilhão. E todo o negócio dela depende de coletar informações rapidamente e transformá-las em decisões. Então, ela está liderando uma equipe em rápido crescimento, o que significa que toda semana ela precisa entender o que mudou na empresa, o que está ficando para trás, o que precisa da atenção dela, quem prometeu o quê, quem não fez alguma coisa. E eu perguntei pra ela, como ela faz isso? E ela me contou algo que eu realmente quero construir para mim mesma. Então ela realmente tinha engenheiros para construir isso. Mas só ouça, para mim parece mágica. Bem, uma coisa que eu acho que pode ser útil para muito mais pessoas, talvez seja algo como o planejamento semanal e o estado das coisas. Eu acho que é assim, como recebemos atualizações de toda a empresa, acompanhamos o que foi atualizado na semana anterior, sinalizamos. Nesse sentido, está conectado a tudo o que fazemos, e-mails, documentos, Slack, tudo. Na verdade, agora temos uma equipe de IA que está realmente construindo. Obviamente, temos um lado de engenharia muito bom na parte de engenharia da IA, mas estamos tentando construir algo como todo novo funcionário deveria receber um agente. Esse é meio que o maior problema que temos lá, que estamos tentando resolver. Como definir as permissões da maneira correta. Precisamos garantir que, por exemplo, temos muito trabalho jurídico ou de vigilância e tudo isso, que precisa ser muito restrito, sabe, com acesso apenas para algumas pessoas, e como pensamos sobre isso dessa forma? Mas eu diria que planejar, organizar e coletar informações. Os domingos são dias muito pesados para mim, porque é quando eu paro e olho para a semana inteira. Tudo o que todo mundo fez, o que precisamos fazer na próxima semana, olho todas as métricas e tudo mais. É só isso que eu faço no domingo. E agora eu realmente consigo tomar um brunch no domingo, porque eu sinto que tenho muito mais tempo para pensar nas coisas, mas porque muita coisa já está meio que feita do jeito que eu esperava. Mas eu diria que é realmente olhar para, tipo, nas últimas X semanas, essa pessoa prometeu demais e entregou de menos. Essas são as coisas, tipo, essas métricas não estão. eu estou tentando construir algo assim para mim mesma. Mas o que eu percebi é que precisamos contratar alguém. Então tentamos construir internamente. E minha equipe é formada por produtoras criativas e roteiristas. Agora contratamos alguém com formação em engenharia. E é isso que estamos buscando na nossa empresa. Idealmente, quando se trata do seu trabalho, a IA precisa saber tudo o que está acontecendo nos seus processos, porque ela tem que estar integrada a tudo e ter o contexto do que está acontecendo. Então você não precisa alimentá-la com nada. Isso é algo que ainda estamos construindo, está em andamento, mas estamos muito perto disso. Uma das atualizações, acho que vou fazer um vídeo separado sobre isso. Aliás, me avisem nos comentários se vocês quiserem. Mas agora temos um bot em cada chat da empresa. E eu posso perguntar para esse bot quantas vezes eu voltei atrás em decisões dessa pessoa, ou quantas vezes pedi para explicar algo de novo. E aí, ele me dá um resumo das conversas que eu tive. Assim fica mais fácil para eu tomar decisões. E esse é um dos passos em direção ao meu sistema de IA perfeito. Agora, vamos passar para o próximo caso de uso. Eric comanda o Laboratório de Economia Digital em Stanford. Ele estuda o que a IA faz com o trabalho e os salários. E eu perguntei pra ele quanto a IA vale pra ele pessoalmente em dólares. Normalmente, pessoas de universidade se recusam a responder essa pergunta, mas ele me deu um número. Qual é o número para você? Quanto você pagaria para não usar IA este mês? Meu Deus, é quase, quer dizer, para mim são dezenas de milhares, sabe? Porque é a minha vida, tipo, eu uso isso todo dia.
Eu uso isso toda noite até muito tarde. Sabe, estou trabalhando com o cloud e testando diferentes ideias de pesquisa. Eu uso isso por diversão quando planejo coisas. Sempre que chego em uma nova cidade, peço conselhos sobre quais restaurantes devo ir. Isso está tão integrado à minha vida, seria como arrancar meu braço esquerdo. Existe algum caso de uso que possa ser muito inspirador para pessoas que ainda não experimentaram usar IA de forma mais profunda, se elas só usam como ferramenta de busca? Aqui está uma maneira meio meta de fazer isso. Sente-se com ela e pergunte: como posso usá-la na minha vida? Mas se elas não usaram o suficiente, acho que não há dados suficientes. Não. Você tem essa conversa. Então, o que você faz é perguntar ao ChatGPT ou ao Claude, dizer: ei, me diga como você pode ser útil para mim, e me faça perguntas. Você pode literalmente dizer: continue me fazendo perguntas, me entreviste. E ele vai dizer: ok, qual é o seu trabalho? Você tem filhos? Qualquer coisa assim. Quais são alguns dos problemas com os quais você se preocupou na semana passada? E ele vai conversar com você. Eu já fiz isso, aliás. Ele vai sugerir umas 10 formas de usar isso. O que você nunca delegaria para a IA? O que eu nunca delegaria para a IA? Não existe nada assim. Eu sei. Eu sei, eu não consigo. Algo me vai à cabeça. Não, eu consigo te ver fazendo isso. Sabe, delegar completamente. Existem algumas decisões realmente de vida ou morte. Eu uso antes de ir ao médico, e isso me dá algumas perguntas para fazer. Mas no final das contas, eu ainda quero que um ser humano de verdade tome a decisão. E, sabe, eles simplesmente não são bons o suficiente. Eles têm problemas. E eu acho que geralmente é uma parceria. Tipo, eu quase nunca delego algo totalmente para a IA. Para mim, é sempre um trabalho conjunto e colaboração, onde eu interajo com a IA, ela me dá algumas ideias, aí eu descarto algumas, concordo com outras, e acaba sendo meio que um parceiro. Eric acabou de apostar que o verdadeiro retorno da IA vai aparecer nos próximos 2-3 anos e que vai para quem realmente colocar ela para funcionar. E esse é, na verdade, um ótimo momento para dar uma pausa por um segundo. Ultimamente, eu me importo menos sobre qual modelo é o melhor e mais sobre transformar a IA em um sistema que realmente me ajude a tocar o negócio. Então eu tenho testado o GenSpark exatamente com isso em mente. Todos os modelos já estão dentro dele. GPT, Claude, Gemini, além dos de imagem e vídeo, como Nana, Banana, Veo e Kling. Assim, eu não preciso escolher favoritos, nem pagar por 5 assinaturas diferentes. O GenSpark ultrapassou 250 milhões em receita recorrente anual em 12 meses. E, sinceramente, os modelos são só o ponto de partida. O verdadeiro valor está no que você constrói em cima deles. Vou dar um exemplo simples. Minha equipe vive em planilhas. Então, eu abri o recurso de planilhas de IA e digitei: classifique meus últimos 30 episódios de Silicon Valley Girl por visualizações, marque cada um por tópico e me diga quais 3 tópicos têm o melhor desempenho. Alguns segundos depois, eu tinha todos os episódios classificados, organizados por tópico e 3 vencedores claros para produzir mais. É exatamente nisso que o Eric está apostando. Coloque a IA para trabalhar em decisões reais e haja com base nelas. Foi aí que isso se transformou em um sistema. Eu faço essa análise toda semana, então, em vez de digitar o comando de novo, eu salvei como uma automação. Agora é uma ferramenta reutilizável que toda a minha equipe usa com um clique, e ninguém precisa refazer do zero. A parte que eu realmente gosto como fundadora é baseada em agentes. Em vez de um chatbot que você abre e fecha, é um espaço de trabalho onde agentes de IA funcionam junto com seus projetos, suas reuniões e seus aplicativos conectados, fazendo o trabalho em segundo plano. Parece menos uma ferramenta de IA e mais um sistema operacional para o seu negócio. E também tem a parte de design. Eu peguei o nosso logo atual do boletim informativo Future Proof e transformei em um banner em poucos cliques. Nada disso substitui ninguém da minha equipe. Mas o que faz é tirar o trabalho repetitivo das nossas mãos para que a gente recupere nosso tempo para as partes que realmente importam. Eu ainda estou descobrindo novos fluxos de trabalho para transformar em habilidades. Então, se você for tentar só uma coisa, que seja isso. Escolha uma tarefa que você repete toda semana e transforme em uma automação. E se você for nova, pode testar a pesquisa aprofundada da versão Pro ou criar uma planilha usando o bônus de início. O link está na descrição. O ciclo de pesquisa do Eric costumava levar semanas. Agora é uma troca de 5 minutos, mas ele ainda não deixa a IA tomar a decisão final em nada que seja importante. E esse é algo que eu quero que você lembre. Nunca, jamais, deixe a IA tomar suas decisões estratégicas. A IA é sua analista, sua pesquisadora, seja lá o que for, mas não é quem define a estratégia. Uma das minhas coisas favoritas de perguntar para a IA é: como posso melhorar isso? Então, por exemplo, nós criamos uma habilidade para o nosso time que analisa nossos padrões de trabalho recorrentes e faz a mesma pergunta: o que mais podemos melhorar no nosso fluxo de trabalho? Que rotina ou tarefa continua se repetindo que podemos automatizar? Peter Yang explicou isso na nossa entrevista sobre habilidades que você pode configurar sozinha e criar esse processo de aprendizado recursivo.
Há um ano, Peter estava se afogando em reuniões e papelada. Então, ele reconstruiu todo o seu fluxo de trabalho em torno da IA. Ele deixou o trabalho com fraude no Meta, Reddit e Roblox para seguir carreira solo. E agora ele comanda um império de mídia e já criou 16 aplicativos sem escrever uma linha de código. Então, basicamente, feche o ciclo. Quando eu estava entrevistando ele, saiu o famoso tweet de Boris Chorniak dizendo que ele não faz mais prompts para a IA. Ela mesma cria os próprios prompts e se aprimora. Então eu tive que investigar mais a fundo porque Peter construiu algo assim para ele mesmo. E sim, eu tenho habilidades para fazer meu podcast, para editar meus posts da newsletter e assim por diante. A forma mais básica de fazer autoaperfeiçoamento é depois de usar a habilidade e ter uma conversa de ida e volta com a IA, porque ela nunca acerta de primeira. Então você simplesmente diz algo como: "Ei, com base na nossa conversa, você pode atualizar a habilidade para tentar acertar de primeira mais rápido?" Certo? E aí ela vai fazer várias mudanças, então você deve revisar. Então eu consigo fazer grande parte do meu trabalho criativo, já que nós dois somos criadores. E, sabe, ser um criador é muito trabalho repetitivo, né? Tipo, muito copiar e colar repetidamente, mudando coisas de um post de newsletter para uma descrição do YouTube, para posts em redes sociais. É como se fossem vários formatos diferentes. E eu decidi passar um dia, tipo, sem reuniões, só sentei com o Codex e falei: olha, basicamente despejei todos os meus fluxos de trabalho para o Codex e mostrei como eu faço isso manualmente. E eu usei coisas como o Whisper só para despejar ideias, sabe? Então, minha voz. Então, tem algumas tarefas principais, tipo preparar o podcast, pós-produção, editar meus posts da newsletter, postar nas várias plataformas de mídia social. E outra coisa é configurar um visor para me dar conselhos de negócios, tipo checar ideias. É como uma habilidade que acessa um arquivo do Google Docs que tem várias informações pessoais sobre meus negócios. E aí ele meio que me dá conselhos. Toda semana ele me envia um resumo de quanto dinheiro eu ganhei naquela semana. E também, tipo, como o meu conteúdo dos últimos 30 dias se saiu. E também todos os outros canais que fazem conteúdo parecido. Tem algum caso fora da curva? Sabe? Então ele faz isso para o YouTube e também para o Substack. E para o Substack não tem API, então ele precisa usar o navegador para buscar tudo. É isso. Então isso provavelmente levaria cerca de 1 hora para eu fazer manualmente. Mas ele faz isso. Acho que uma das habilidades mais úteis que eu desenvolvi é como se fosse uma habilidade de conselheiro pessoal. Porque acho que minha esposa já está cansada de eu pedir conselhos o tempo todo. É literalmente só um arquivo de texto, certo? Então é um arquivo de texto. Me dê conselhos honestos. E você sabe, você é meu conselheiro de confiança para a vida e para os negócios. E então, mantenha seu tom acolhedor para se antecipar. Pegue o plano. ChatGPT 20. Baixe o Codex e comece a economizar tempo, construindo fluxos de trabalho e desenvolvendo habilidades para economizar tempo e pedindo para o Codex fazer isso para você. Então, o sistema do Peter é uma pilha de habilidades mais um arquivo de memória que ele mesmo escreve. Ele continua repetindo uma regra. A IA leva ele até 90%. Os últimos 10% são dele. Se você quiser mais ferramentas como essa, confira o episódio completo. Mas chegar a 90% já é bem impressionante. Nós passamos pelos mesmos 9 passos. Nós fazemos a pontuação dos convidados, fazemos a embalagem editorial, fazemos o dossiê do convidado, briefing, teaser, acompanhamento da distribuição. E nós anotamos cada um desses processos repetitivos e construímos uma biblioteca de habilidades a partir deles. Então, cada processo está documentado em uma habilidade. Cada habilidade começou como uma bagunça de materiais existentes, ou POPs, mais de 40 transcrições completas de episódios, e nós tínhamos um rastreador de desempenho. E foi uma das melhores decisões que tomei para essa equipe. Aliás, se você quiser ficar por dentro de tudo que essas pessoas incríveis dizem no meu podcast, nós colocamos muitos prompts e casos de uso dessas entrevistas na minha newsletter Future Proof, além de como eu realmente estou usando as coisas. Essa semana postamos sobre como eu uso o Perplexity e vocês, com conhecimento de vocês nos comentários, para criar um plano de ação para lidar com meu colesterol alto. Então assine e aproveite. Assim que você assinar a newsletter, poderá clicar nas edições anteriores para ver o que está rolando. A próxima pessoa que quero destacar é o Aaron Levy. Ele comanda a Box, uma empresa de 4 bilhões de dólares, e eu pedi para ele me mostrar como é a configuração de IA dele. E eu esperava algo realmente complicado. Porque você sabe, ele está no Vale do Silício há anos. Ele comanda uma empresa de capital aberto. Ele escreve os prompts dele à mão, e eles são longos. Você pode recomendar os 3 melhores aplicativos que as pessoas deveriam estar usando? Sabe, profissionalmente falando, provavelmente não vai ser muita surpresa. Eu baixaria o Codex, eu baixaria o Claude. Mesmo para pessoas que não são técnicas, sim. 100%. Bem, especialmente porque o Codex está se tornando mais voltado para casos de uso para trabalho do conhecimento. E o que elas deveriam fazer com isso? Tipo, automatizar um processo dentro do processo automatizado delas. Dê a ele um problema maluco e veja o que acontece. Tipo, vá fazer essa pesquisa nesse mercado. Sabe, conecte vários servidores MCP a fontes de dados que você tem, para entender mais ou menos como isso funciona. Tipo, como ele está consultando aquele outro sistema, como ele está acessando meu e-mail, assustador.
Não, na verdade agora eu entendo. Tipo, ter uma noção de como tudo isso está funcionando junto. Então, acho que qualquer uma das principais ferramentas de IA para produtividade, talvez para programação, é uma boa maneira de começar. E isso já vai te levar a uns 90% do resultado. Então, Kodak, Provavelmente Claude, Cowork, Perplexity, esses são alguns exemplos fáceis para começar. você tem algum exemplo de fluxos de trabalho que você automatizou para si mesma e que nunca mais voltaria a fazer manualmente? O tipo de coisa que eu nunca mais vou fazer é, por exemplo, nunca mais vou fazer pesquisa de mercado do jeito tradicional. Então, eu costumo pedir para um agente ir e analisar, sabe, tendências ou informações de 100 empresas diferentes. Eu simplesmente nunca mais vou fazer isso. Tipo, nunca mais vou entrar no Google e digitar o nome de cada empresa e fazer a pesquisa. Tipo, eu vou pedir para um agente cuidar de tudo isso, em várias frentes. E aí talvez eu clique em todas as fontes originais para verificar ou conferir alguma coisa. Então, muita análise de mercado. Eu nunca mais vou abrir um editor de código e, tipo, você sabe, digitar código novo. E eu já não fazia isso nos últimos, sabe, muitos anos mesmo. Mas o contrário também é verdade, que agora eu realmente consigo tirar protótipos do papel, coisa que eu não conseguia antes. Então, qualquer coisa relacionada à programação, até mesmo design, é tipo, você só vai no ChatGPT e fala, ei, preciso que essa ideia seja feita. Você pode fazer com que fique assim? E aí ele te entrega uma imagem, sabe? O novo modelo de renderização de imagem já entrega uns 75% do resultado. Você passa isso para um designer de verdade, e aí ele faz o trabalho completo. Então tem muita coisa na ideação, no processo criativo, na análise de mercado, pesquisa com clientes, todos esses domínios nos quais eu estou usando bastante IA. Existe alguma forma específica que você estruturou a memória? Tipo, Porque eu ouvi que algumas pessoas enviam um documento com seus princípios de trabalho. Tem algo assim que você já fez? Eu sou menos sofisticado nesse aspecto. E em parte porque eu nem sei o que eu escreveria, porque eu sou meio bagunçado. Então, eu ainda não tenho muitas coisas que eu saberia realmente como documentar. É mais específico do processo, nesse caso, voltando para essa questão de reformular o prompt, eu faço mais no improviso, dando instruções bem claras sobre exatamente o que fazer. Então, eu sinto que sou bom em escrever prompts. Tipo, Então, toda vez é um prompt longo, né? toda vez que é um prompt longo, eu salvo eles em vários lugares. Você sabe, por causa do Box, tipo, a gente armazena muitos dados. Então eu tenho muitos documentos com informações que eu uso constantemente, mas não é tão incrível quanto um arquivo SOL ou uma constituição pessoal. Eu já falei sobre isso. A base que você sempre precisa começar são alguns arquivos. Seu tom de voz, sua estratégia de negócios, seus objetivos pessoais, suas regras de decisão e o que eu chamo de sua constituição pessoal. É isso que faz com que a saída da IA soe como você, em vez de soar genérica. Faça upload de todo o documento ligado à sua marca e então deixe a IA fazer o trabalho dela. Agora, vamos falar sobre o uso máximo de tokens. Esse é um assunto muito polêmico. Deixe-me explicar. Então, Sal Khan dirige a Khan Academy, que atende alunos ao redor do mundo e tem cerca de 200 engenheiros trabalhando em produtos em grande escala. A organização agora gasta cerca de 1.200.000 por ano com IA. Então, eu perguntei ao Sal se ele está disposto a reduzir esse valor. Ele me disse que está incentivando seus engenheiros a gastarem mais. Bem, eu acho que é na engenharia onde estamos vendo isso com mais intensidade. E é aí também que, como você já deve ter ouvido muita gente dizer, alguns engenheiros que realmente estão se dedicando a isso estão rodando 5, 6, 7, 8, 9, 10 agentes simultaneamente escrevendo código. Revisando código. O pessoal da Anthropic nos disse que éramos um dos maiores usuários, na verdade, dos agentes para revisão de código. Interessante. E, sabe, estou levando um susto com quanto isso é caro. Nosso ritmo de gasto com a Anthropic está em torno de $1.200.000 agora. Uau! E está crescendo rápido. Isso é por ano ou por mês? O ano. Mas ainda é muito para, você sabe, 200 engenheiros ou algo assim. São principalmente engenheiros. E nós estamos acompanhando diariamente. E nosso CTO estava dizendo, sim, acabamos de ver um dos nossos engenheiros gastar $3.000 em um dia. Acho que esse era o valor do custo de computação. Eu fiquei tipo, meu Deus! O que eu acho é, você está tentando incentivá-los a usar ainda mais? Porque você vê algumas empresas. Eu fiquei pensando, o que eles estão fazendo? E aí ele disse, então conversamos com eles. E eles realmente, em poucas horas, conseguiram fazer algo que normalmente levaria 3 ou 4 meses. Uau, é tipo, ok, esse foi um ótimo uso de $3.000. Vai lá, gasta mais. Eu acho que a prototipagem rápida. Nós lançamos um recurso há alguns meses que, antigamente, seria tipo, talvez a gente consiga encaixar isso até o próximo ano letivo. E um dos engenheiros, em um hackathon, programou isso com Vibe Coding em um dia. E aí, no fim de semana, ele disse, sabe, ele é engenheiro, então ele tinha todo o ambiente de desenvolvimento, mas conseguiu criar algo usando nossos dados reais. E é algo bem voltado para o front-end, tipo um jogo. Então não tinha muitas implicações para o que poderia acontecer no back-end.
Ele falou, acho que a gente pode lançar isso. Envolveu alguns designers, deixou mais bonito. E conseguimos lançar em cerca de um mês. Conseguimos, sabe? Aprovamos todos os conectores com as várias IAs. Então agora, nossas IAs podem acessar nosso Slack, nosso Gmail, nossos documentos e tudo esse tipo de coisa. E estamos aprendendo, incentivando as pessoas a usarem. Como não usar? Não deixe que ela faça coisas sem você estar por dentro. Não deixe que ela poste nas redes sociais. Não deixe que ela envie o e-mail. Talvez deixe ela rascunhar o e-mail e aí você confere depois. Mas eu, diariamente, sabe, converso com uma ou mais dessas IAs e pergunto, o que está passando despercebido? E ela está agindo como uma espécie de chefe de gabinete para mim. E ela vai pro meu Slack, vai pro meu Gmail, vai pra lá. É como se dissesse, eu rascunhei algo pra você, tá bom assim? Algo que eu uso com o mesmo comando. Quer dizer, isso é só, eu substituí o hábito de ler notícias e agora tenho vários tópicos sobre os assuntos que me interessam. E à noite, eu pergunto, qual é a novidade? Mas uma coisa que eu percebi, e acho que isso é importante para desenvolver habilidades em IA, tenho ficado fascinado com o que está acontecendo no Oriente Médio e no Estreito de Hormuz, e o jogo da galinha, e toda a estratégia que está rolando por lá. E como o mercado parece estar ignorando isso, e ignorando o fato de que temos preços do petróleo acima de $100, e você sabe, taxas de frete de $20... Então, eu acabei de ver $9 por galão ontem perto de Atherton. O quê? Uau, isso é um presságio do futuro. Mas muitas vezes, quando eu perguntava, tipo, e isso aqui? Acho que isso vai acontecer. E todos nós, tipo, a IA dizia, Sal, você é um gênio. Você está percebendo o que outras pessoas não estão percebendo. E isso é muito sedutor, porque às vezes ela faz isso muito bem. Então eu aprendi a dizer, seja crítico comigo. Tipo, realmente questione. E mesmo assim, às vezes não faz. Eu não sei se você deveria seguir esse conselho cegamente, só porque o lixo de IA é real. E se você simplesmente pressionar seus colegas de equipe ou a si mesma a usar o máximo de tokens, às vezes é um custo desnecessário, dependendo de quantos processos você executa. Mas se perguntar, a IA pode fazer isso? E realmente tentar fazer algo com o IA é uma ótima pergunta para se fazer. Então não fique tentando maximizar os tokens cegamente. Estabeleça uma regra para você mesma. E no meu caso, eu realmente gosto de um prompt quando pergunto ao Perplexity, por exemplo, com base nas minhas consultas das últimas 2 semanas, o que eu deveria estar automatizando. E ele vai me trazer uma lista de coisas que eu deveria tentar automatizar. Às vezes, elas não funcionam. Às vezes, simplesmente não são automatizáveis. Como pesquisar o que está acontecendo no meu nicho, criar roteiros. Eu não sei. Ele vai sugerir 5 roteiros, usar os tokens, e aí eu não estou com vontade de gravar naquele dia. E é isso. Para mim, é muito mais fácil desenvolver uma automação que vai converter meus pensamentos em um roteiro bonito. E essa automação também tem informações sobre o que funcionou, porque eu rodei toda a análise subindo minhas estatísticas e meus comentários. É um processo e cada um descobre por si mesmo. Não existe uma solução única para todos. Mas eu não acho que você deva simplesmente exagerar no uso de tokens, só porque você não é uma empresa bilionária. Então, eu realmente estou de olho no custo da IA, porque realmente fica muito caro. Especialmente os tokens de computação da Perplexity, eles são caros. Mas eu adoro isso. Enfim, esses foram os casos de uso reais de CEOs de destaque e usuários realmente avançados de IA. Por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal. Eu entrevisto empreendedores de IA e eles compartilham seus melhores casos e o que estão vendo nessa era da IA. E o link para se inscrever na minha newsletter está aqui embaixo.